Boa noite, amigos. Estamos abrindo nosso Cadeira Cativa nesta segunda-feira. Uma semana muito movimentada. O dia foi de tratativas para vende, não vende Arthur. O presidente seguiu garantindo o tempo todo que, mesmo vendendo, ele ficará no Grêmio até o final do ano. E eis que aí reside também a principal incógnita em relação à escalação do time do Grêmio. O Renato, que tem sido tão ponderado, tão equilibrado nas suas decisões, especialmente não forçando a barra para com jogadores fundamentais, vai arriscar colocando o Arthur desde o começo ou não tem risco nenhum, só apenas o ritmo de jogo? Então, Arthur, hoje, duplamente foi assunto. Segue treinando para a decisão da próxima quarta-feira e se vai ou não vai para o Barcelona. A verdade é que, por um informante muito ligado à direção do Grêmio e ligado ao Jorge Machado, me passou a seguinte informação, de que ainda há uma certa decepção com a proposta do Barcelona. No entanto, muitos deram como negócio já concretizado hoje à tarde. O presidente Romildo, eu tentei várias vezes contato com ele, não consegui por motivos óbvios, né? O presidente é um cara tão correto, tão sensível à nossa profissão e tão idôneo que o presidente não sabe mentir. Então, na primeira pergunta, ele pode tangenciar. Na segunda, a gente dá uma apertadinha e ele vai. Então, preferiu, de certo, não atender a ligação. Mas, logo aí, haverá um pronunciamento do presidente Romildo a respeito de como andam as negociações. Essa semana também ela é complicada, né? O Grêmio vai decidir um título na quarta-feira. Não pode criar nenhum alvoroço na véspera da decisão. E em relação à situação de treinamento, não é por falta de treinamento que o Arthur não vá para o jogo. É a convicção de que ele tem ou não condições. No treino com bola há poucos dias ele sentiu. O departamento médico do Grêmio chegou à conclusão que era melhor não operá-lo e tudo mais. Aí voltou das férias, se recuperou, mas ainda carecia de uma embocadura melhor. Não jogou uma partida ainda, o Arthur. E aí é que reside a principal incógnita. Se ele vai ou não vai para campo. No Internacional, o Inter já está em Belém para jogar na quarta-feira. E não tem vantagem alguma o Internacional. Pelo contrário, vai decidir na casa do adversário e se houver empate, o Internacional vai para prorrogação e pênaltis. E o Serginho Schiller, vou cometer uma inconfidência aqui, até porque o Serginho é assumidamente gremista, não tem problema nenhum. Ele disse, o vice de futebol do Internacional falou hoje à tarde, disse, puxa vida, e eu já estava... coletiva. Eu pensando em 10 coisas ao mesmo tempo, eu disse, mas eu não ouvi a entrevista do Roberto Melo, boa noite. E aí a entrevista foi do D'Alessandro antes de viajar. Com muita autoridade, a entrevista. Dizendo que o Inter tem estádio. Tem estádio, que vai jogar no seu estádio, porque... Reclamando da mudança de data do Gauchão, pode ter, porque tem direito, o nosso jogo é aqui, não interessa... Já decidiu quem são os 3 melhores times. E agora a confirmação de que o Arthur está fora da Recopa. Não está entre os 22 relacionados pelo Renato. Foi divulgado há pouco, a questão de 1 minuto e meio, 2 mas minutos. ele está inscrito, né? Está inscrito, então mas não relacionado. Não diminui o que eu vou dizer. Não. Porque olha que o Arthur é o diferencial. Bom, mas tá. Mas se o Renato está dizendo e o Grêmio está divulgando uma lista oficial, vamos ficar com as... Eu fico com o pé atrás sempre. Mas eu ouvi a entrevista hoje à tarde. Do vice de futebol. Tá vindo pra cá. Mas olha, forte a entrevista. Entrevista, assim, muita autoridade. E eu desatento, pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo. Né? E depois logo eu deduzi que era o D'Alessandro, porque o D'Alessandro eu ouvi, disse, mas engraçado, eu ouvi uma entrevista do D'Alessandro. Mas não te pareceu assim que ele falando com muito mais autoridade do que o vídeo? Agora vou eu te botar numa saia justa assim. Não, agora é o seguinte, ó, eu acho que o Internacional pode estar exagerando. Porque... aí o Inter é que vai para cima do Noveleto. Quer dizer, como eu criticava quando o Grêmio ia para cima, agora vou criticar o Internacional. Não custa nada jogar em Novo Hamburgo. Daqui a pouco tá o Everton Cury chegando aqui. Eu até não sei. O problema todo é que seria a questão de ter 2 jogos no mesmo dia, né? Não, é o show é porque que tem. Não, é que tem que ter um jogo para TV no domingo. E aí tem que ter um jogo para TV. Tem que ter um jogo para TV. Que seria o do Grêmio no domingo. Que seria o Grêmio aqui no domingo. O Grêmio estava marcado para domingo. Sim. Foi puxado para o sábado por motivos óbvios. O Grêmio joga terça. Mas o Luciano Oxman explicou na hoje. Na quarta-feira não tem que ter o jogo também? Mas na quarta-feira não botaram Veranópolis e Caxias? Mas e ao invés de transmitir o jogo do Grêmio, então... Mas a Fox não quis transmitir para a TV. Não compraram direito.
Ou não chegaram no dinheiro da Fox. Bom, essa é uma outra situação. Agora é o outro lado do balcão. Pode colocar, mas se bota um outro jogo, então... Nós lá da Record já marchamos esse negócio de não poder comprar direitos. Então agora é o outro lado da medalha. Se não comprou, pode colocar. Tem outros jogos tantos para colocar. Agora entendi. Coloca um do interior. Mas coloca um jogo do interior. Tem que ser de Grêmio e Inter. A gente sabe agora que tem mais colocou interesse. o terceiro componente na jogada. Quem colocou foi o Maurício. Até que a quarto componente na jogada. Porque se o caso fosse esse do Internacional, em função da questão do show, antecipa então o Internacional jogasse na sexta-feira à noite, por exemplo. E, tem um jogo na quarta. Puxa o jogo da quarta para terça, não sei. Antes que me conectei quando eu disse nós da Record, nós na época da Record. Sim, eu continuo trabalhando na TV Record. Por isso que eu falei nós. Já trabalhávamos juntos. O problema da Copa do Mundo de 2014 foi uma excrescência. A Record não conseguiu nem negociar. A Record Rádio não conseguiu negociar, porque a Globo disse, não, para vocês eu não vendo. E pronto. E ficou por isso mesmo. De repente a Fox agora disse a mesma coisa. Para vocês eu não vendo. Eu acho que até porque a Sport TV tem os direitos, né? Sim. Mas canal aberto. Pois mas por que eu vou repassar para um concorrente concorrente direto? Eu tenho até medo de dizer o que eu vou dizer. Tenho até medo de dizer. Eles acham que não vale tanto, porque o que vale para eles é Corinthians e Flamengo. Se fosse uma decisão de Corinthians e Flamengo de uma Recopa, ia ser para nós vale. Estou dizendo para eles. Mas até vou dizer, eu acho até que vale menos, se for pagar os direitos, daqui a pouco de uma transmissão de Grêmio ou de Inter, de um jogo de Flamengo, a gente não é louco aqui, ninguém fica maluco. Acho que a Fox não ia pedir o mesmo dinheiro e por exemplo, a RBS aqui poderia ter comprado. Mas a RBS eu acho que está com dificuldades também. Bom, aí é uma outra situação, mas eu estou dizendo, aí transmitiram o Campeonato Gaúcho. Daqui a pouco não pode repassar esse custo. Qual foi o jogo que foi transmitido? Veranópolis e Caxias. Caxias, clássico da Polenta, não era? Chamava. Daqui a pouco é outro jogo que pode ser bota decisivo para o Grêmio. Mas claro, mas bota um outro jogo, sei lá, bota São Paulo e Brasil de Pelotas, não sei se não é um clássico da Zona Sul. Essa da última rodada. Tá aí uma boa sugestão. Não, eu gostei dessa E puxa para sexta-feira o jogo do Inter lá, e o D'Alessandro vai ficar feliz. Pode chocar no estádio que é dele, né? Porque ele decide quando o estádio é dele. Só por causa do show vão ter que transferir. Foi que pedir para Paulo Pinheiro autorização para poder jogar, né? Por exemplo, no mesmo dia e horário do domingo, enfim, quando acontece o jogo do Inter, tá Juventude e Cruzeiro. Olha aí. Transmitir o jogo do Juventude. Juventude e Cruzeiro. A televisão que é audiência, né? Que é audiência. Agora... Não, é direito. Claro. Como eu acho que a federação existe para isso, o campeonato maior, disse hoje aqui o Luciano Oxman, quem manda no calendário, primeiramente, é a entidade maior, que é a Sul-Americana. Então, a Sul-Americana não vai mudar o jogo de terça para quarta-feira. Não vai, isso é óbvio, né? Marcou para terça. Então, quem tem que mudar é a Federação Gaúcha de Futebol. Deve ter direito de televisão também, porque, se eu não me engano, todos os jogos da Libertadores passam, a Fox e a Sport TV transmitem praticamente todos os jogos. E não só direitos pro Brasil, para toda a América. Já tem o representante do Novo Hamburgo aqui, o Everton Cury. Vamos ver o que ele achou dessa mudança para sábado. O Novo Hamburgo tem duas situações. Uma é postulante à classificação. Outra, luta para não cair. É o mesmo caso do Grêmio. Então, o Novo Hamburgo é muito mais interessado nessa situação do que o Inter. O Internacional, a rigor, não tem nada que ver. Só que o Inter não quer jogar no domingo. O vice de futebol, que é o D'Alessandro, está preocupado porque o Internacional, jogando no domingo, vai ter que sair para jogar em Novo Hamburgo, provavelmente. Enquanto o Novo Hamburgo vai jogar com o Grêmio. Por favor. Ouvi queixa também de situação do gramado. Já teve que cortar chuteira por causa do gramado que é ruim. Dizendo que quando for jogar o primeiro jogo lá, que o gramado era muito ruim do primeiro jogo da Copa do Brasil, que o time não deixou cortar, como é que era o Boa Vista, não me lembro como é que era, o primeiro adversário do Inter foi. Na Copa do Brasil foi o Boa Vista, na Copa do Cascavel. Um empate heróico que classificou. Que a grama estava alta, reclamou. Ontem foi o vento o problema, né? É tudo. O mundo conspira contra o Internacional. É verdade. Eu já ouvi o dirigente, mas o dirigente hoje deu entrevista forte. Olha aqui, nós temos muitas informações do final de semana acumuladas e vamos debatê-las aos poucos. Mas tem algumas informações de última hora bem interessantes. Por exemplo, Luiz Carlos Zinck foi convidado pelo Paraná para treinar. E agora, José? Eu iria. Ivo Wortmann para o Cruzeiro, depois se arrependeu de sair do Curitiba. Sem diminuir a grandeza.
Até porque como eu não vou mais a Caxias, essas coisas todas, não corro risco de coisa. Toma cuidado. Não dá para comparar. É Série A, né? O Paraná vai para a Série A. Paraná tá na... Outra situação. Wagner Mancini tinha desmentido que tinha mandado forçar o cartão para perder o 5º jogador e ficar com 6, número insuficiente, e o Vitória sair porque não tinha mais como continuar. Hoje apareceu leitura labial, ele mandando o cara tomar o 2º cartão amarelo. O problema é que ele botou a mão só em um lado, né? A câmera do outro lado pegou. Aí lembra. Acontece, né? Então, essa é outra situação. Grenal. Pode mudar das 11 da manhã para as 4 da tarde. E aí me parece lógico, porque agora vai ser decisivo. Ou para o Grêmio classificar, ou para o Internacional se ficar entre os 4, algum valor vai ter o Clássico Grenal. A menos que o Grêmio ganhe 3 na sequência, né? E o Internacional, por exemplo, também se consolide entre os 4. Aí pode ser às 11 da manhã, porque daí vai valer muito pouco. O Grêmio não vai ficar entre os 4 primeiros e o Inter não vai sair dos 4 primeiros. Eu fiz Mas uma aí pergunta... tem a definição de confrontos, né, Rec? Os times do interior também podem escolher. Claro, não, confrontos e não só confrontos, como também a questão de se o Grêmio permanece ou não permanece na primeira mas divisão. nessa hipótese de o Grêmio ganhar pode 3, não corre o risco mais Mas de cair. eu gostaria de... Te perguntei, agora já que tu me botou numa saia justa, eu vou te botar... devolver a saia. Falei nada. Falei nada. A gente estava falando antes aqui. Quando o Caxias foi disputar a Série B do Campeonato Gaúcho, houve redução de cota para o Caxias? Como é que funciona? No Campeonato Brasileiro, por exemplo, a cota de televisão, no primeiro ano, o clube não reduz. A cota é só para quem está na Série A, não existe cota para quem está na Série B. O Caxias não recebeu, eu estou perguntando. Na segundona gaúcha não existe Tá, cota. e o Grêmio vai receber, o Caxias não recebeu. Tu tem certeza disso? Não recebeu. Tem certeza absoluta disso? O Everton Cunha nos bastidores já está também fazendo sinal que não. Não recebe? Não tem cota de Série B. De quanto Parece que é? agora 12 tem uma milhões? ajuda de custo de 100 mil, uma coisa assim. Já o Everton Cunha vai chegar aqui, então vou fazer o seguinte, vou antecipar o intervalo comercial para que a gente continue debatendo, até porque o Everton Cunha, além de vice de futebol do Novo Hamburgo, ele é colorado, assumido. Então ele vai vir aqui fazer o contraponto. E agora eu quero ver Eu sou essa jornalista posição assumido tripla. também. Ei, ele vai fazer uma posição tripla aqui. Vai defender o Novo Hamburgo, não sei se vai defender o Internacional e como diz o Serginho, vice de futebol da Alessandro. E será que vai se manifestar em favor da pátria, que é o Rio Grande do Sul, que o representante é o Grêmio? Já voltamos. Sete horas, 18 minutos. Já não é mais hora brasileira de verão, né? Não. Agora é hora brasileira de... Ganhamos uma hora de sono. né? Horário brasileiro apenas. Horário brasileiro. Bom, Everton Cunha, boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui mais uma vez. E aí, como ele é que já sorri, ele olha pra mim e já dá risada. Não, fico pensando como é que tá a situação do Novo Hamburgo nessa aí. Muda alguma coisa jogar no sábado, no domingo contra o Grêmio? Na verdade, o que a gente vai dizer? Já está marcado o jogo para sábado, temos que ir lá e jogar, né? Não tem outra alternativa, né? Evidentemente que eu acho que o Gauchão é um negócio interessante, né? Como sempre, há muita polêmica e principalmente quando a coisa vai afunilando, né? Esse ano, essa questão envolvendo o Grêmio já está gerando uma polêmica enorme e essas alterações em função da própria participação do Grêmio na Recopa e também agora na Libertadores, evidentemente que elas têm que ser contempladas, né? E têm que ser observadas. Não adianta eu chegar aqui e criar mais polêmica, até porque... Só sem te interromper, mas já te interrompendo. Quando é que saiu a tabela do Campeonato Gaúcho? Ela foi feita antes? Antes. Tá, sim. tudo bem. Foi divulgada em dezembro. Tudo bem, mas, assim, mas ela não se poderia parar um pouco e pensar, quando saiu os 2 jogos do Grêmio lá, quando saiu que o Grêmio teria a estreia da Libertadores, que foi lá, e seria numa terça-feira, e as 2 datas da Recopa, eu acho que já se sabia quando era. Não, as 2 datas da Recopa mudaram. Bom, 7 e 14. Era 7 e 14. Tá, mas aí, logo depois que mudou, já não se poderia ter alguma coisa, a federação ter pensado, ou se colocar no regulamento, ou colocar, e fazer essa alteração bem antes. Assim que teve esse problema, essa situação... Deixa eu te auxiliar nisso. É que, na verdade, o que aconteceu?
quando foi divulgar, bom, a tabela nós já conhecíamos que seria o espelho do ano passado, no Gauchão. Mas quando foi feita As datas. a Assembleia Técnica lá, o Grêmio não se sabia ainda se o Grêmio chegaria ou não à decisão da Libertadores. Tá? E as datas, e aí a Assembleia só saiu após a CBF divulgar quais seriam as datas disponíveis para os campeonatos regionais. E a partir de então ficaram definidas as datas. Aí o Grêmio venceu a Libertadores, foi disputar o Mundial e, em função disso, evidentemente que atrasou demais o reinício da temporada. Bom, isto foi contemplado. Inclusive algumas alterações no número de jogadores a serem inscritos. Isso foi contemplado e todos os clubes entenderam que deveriam sim proporcionar essa alternativa e aceitar, porque o Grêmio ficaria muito prejudicado, que não teria nem time para colocar para jogar no início e aí teria que queimar, digamos assim, o número de inscrições sem poder mudá-las mais, né? Iniciando um campeonato sem seu time titular. E todo mundo entendeu que era justo que as alterações pudessem ser feitas então até 10 de fevereiro. Né? Agora não muda mais o número de jogadores inscritos no campeonato. Quanto às datas, eu não acho injusto que se modifiquem em função da participação do Grêmio na Libertadores e na Recopa. Essas datas foram alteradas, as da Recopa, e isso pressionou o calendário. Né? Agora, evidentemente, que aqui nessa pátria amada, né, o Pátria Amada Rio Grande do Sul, né, tudo gera polêmica. Se beneficia o Inter tem um show na terça-feira. Os dois jogos, mas os dois jogos, teve um jogo já de Grêmio e de Inter, que foram antecipados, em função, acho que em função da Recopa, e o Inter, acho que teve em função de um outro show. Em função de um show. Se eu não me engano, também de uma rodada que era mais adiante. Da 10ª rodada, foi com o São jogo José. que ele ganhou 4-0 Com São José. Eu acho que foi. Foi antecipado lá de... Né, foi colocado mais pra diante. Mas o que eu coloco é o seguinte... Sim, tanto é que o Inter já tem 8 jogos. Mas, gente, olha aqui, quando é que saiu a tabela da Libertadores? A tabela. A tabela da Libertadores saiu antes do Natal. Tá, então, assim, ali se sabia... Sim, o presidente veio aqui quando voltou de Assunção. Ali se sabia, por exemplo, que o Grêmio, no dia que vai ser dia... 27. Dia 27 de fevereiro, tem um jogo pela Libertadores, que é uma terça-feira. Logo, o Grêmio não poderia jogar no domingo. Então, lá no dia 1º de janeiro, Federação Gaúcha, antes de começar o campeonato, olha aqui, ó, aquele jogo do Grêmio que seria tal dia, nós vamos mudar. Vai ser no sábado, não vai ser mais no domingo. O Internacional vai jogar no domingo. Aí teria todo esse tempo para poder fazer essa briga. Entendi. Tu entende? Antecipa. Mesmo que haja um show. Mesmo que haja, olha, nós poderíamos reclamar bastante dessas alterações, porque nós ficamos inativos durante 10 dias. Sim. Né? No caso, Novo Hamburgo. Jogamos ontem à noite, vamos jogar quarta-feira e vamos jogar sábado. E antes teve o jogo da Copa do Brasil, né? Exatamente. Iniciando essa série. E tivemos o jogo da Copa do Brasil contra o CRB. Além disso, né, aliás, tu deve estar chorando até hoje. Vamos ter as 2 últimas partidas do Gauchão, da fase classificatória, fora de casa. Né? Mas eu vou dizer uma coisa, se cria muita polêmica para tudo. Eu acho que... pela estrutura que Grêmio Internacional tem, antecipa um dia, empurra para outro. Hoje eu vi comentário, já vão prejudicar o Inter, que vai ter que... o vice de futebol deu entrevista aos detalhes. Vão ter que prejudicar o Inter. Não tem prejuízo nenhum, joga no domingo e acabou. Joga no domingo, coloca um pouco mais de operários para montar o show e deu. Ainda falei a situação aqui. Se o caso é esse, antecipa para sexta. Não, o jogo no domingo não sai Não, é que no Beira-Rio? Não sai no Beira-Rio. Vai ser em Novo Hamburgo? Não sei, provavelmente, acho que sim. Aí temos que ter uma beira aí, essa renda, né? Não, o Novo Hamburgo ganha, claro. Sim, mas eu acho que podia fazer, mas isso que eu falei, não podia fazer sexta-feira? Não pode, porque o Inter joga quarta pela Copa do Brasil, que é uma competição maior que define então, na verdade, todo mundo quer jogar tudo, todo mundo quer ganhar dinheiro de show e aí tem que se acomodar as datas. Pela Copa do Brasil? Sabe? Como assim?
Já Se passou? o Inter passar. Ah, passou já pelo... Não, mas é nessa semana. Não é nessa Não, é na semana, outra. é. Então Mas passou pelo... Passando, joga provavelmente na quarta-feira. Então já... Então vice Tu tá com fé no Remo? Mas, Não, mas não, agora, eu não tô com fé agora me nada. desculpe, mas agora tu tá sendo incoerente. Por quê? Porque se a gente tem que prever datas, e tu dizia que a federação teria que ter previsto essas datas, Sim. o planejamento internacional também tem que prever a data, a possibilidade de continuar jogando na Se Copa do partou Brasil. o jogo, viu? Você é isso que ele veio. Não. Eu acho que sim. sou Novo Hamburgo no Gauchão e em tudo que o Novo Hamburgo Não, disputar. mas todo mundo sabe. Em tudo que o Novo Hamburgo disputar. Porque ano passado criaram uma polêmica que nós iríamos fazer uma guerra contra o Grêmio e entregar para o Internacional. Até um falecido aí andou inventando tanta bobagem aí que levou para o túmulo junto com ele. Tá? Que nós iríamos entregar o jogo e assim por diante. Tá? Que eu acho que era o que ele queria que acontecesse. Né? Então aqui E eles têm microfone, né? Eles têm rádio, eles têm televisão na mão para dizer esse monte de bobagem. Como é que ele vai deixar de ganhar um título histórico? Não tem. Não, existe. porque o vice de futebol é colorado. Não, o que eu fiz aqui, Everton, o que eu fiz foi uma brincadeira com relação a essa questão de já achar que tem. É óbvio que tem que ter o planejamento, tem que ser feito. Eu não sabia, por isso é que eu perguntei para o Maurício se poderia, porque eu levantei essa hipótese aqui. Joga na sexta-feira, se for o caso. Ou bota, não sei, um na sexta, sábado, 11 da manhã, outro às 6 da tarde, e aí bota a polícia, bota policiamento. Se o Inter pegar o Cianorte e o jogo for fora de Porto Alegre, que agora é sorteio de novo, Exato. E o Inter der azar de novo, o Internacional vai comer uma... O Grêmio mas o Grêmio vai disputar a provavelmente Copa do se Brasil jogar também? com o Cianorte, vai jogar em Maringá ou em Londrina, né? Porque em Cianorte não tem condição. O que é? O Grêmio tá na Copa do Brasil? Nas oitavas. Ah, só quando entra... Só nas oitavas. Só os grandes, né? Onde entra o América Mineiro. Serginho, ele tá Hoje eu tô terrível. Hoje eu não sei, eu não sei o que me deu. Eu não tô me reconhecendo. A sorte é que o Anapolina não tá na Copa do Brasil, né? Quando é o Anapolina? Do século passado? Eu nunca mais, nem existe mais o Anapolina. Eu tava lá também. Mas eles ficaram 15 sem ganhar nada, o que ele quer falar? Serginho era diretor de comunicação do Grêmio. Assessor de imprensa. Diretor de comunicação, não. É outra Assessor de imprensa. Assessor de imprensa. Mas era o chefe da assessoria de imprensa. Pronto. Não, no futebol. Cuidava da assessoria de imprensa no departamento de futebol. Mas aí, da bola. Mas esse negócio aí, eu acho que está decidido. O Internacional vai jogar em Novo Hamburgo e o Grêmio vai jogar no sábado. E daqui a pouco, Raquel, é até melhor para o Inter jogar em Novo Hamburgo, porque a imprensa já disse hoje que o Inter vai jogar nesse jogo com os reservas, porque tem os jogos da Copa do Brasil. Então vai querer abrir o Beira-Rio para jogar com os reservas, vai ter prejuízo. Joga em Novo Hamburgo, é mais barato. Não sei. Não. Provavelmente hoje abrir uma estrutura como a do Beira-Rio é muito caro. É muito caro. É muito caro, Renato. Olha a quantidade de stewards que tem que ter no gramado para abrir o Mas Beira-Rio. o aspecto técnico também nem pesa tanto pro Inter, então por que o Inter está reclamando? Pois é. Não é que tá reclamando. É para não beneficiar eu vou o dizer, Grêmio. não sei se foi o O Inter quer que o Grêmio Eu ouvi fique fora. uma entrevista, não sei, agora falando assim, eu ouvi a entrevista do D'Alessandro reclamando. Eu não vi nenhum dirigente do o Inter. D'Alessandro falando em nome do grupo, dizendo o grupo de jogadores quer jogar no Beira-Rio. O grupo de jogadores não é o Internacional como instituição. Instituição internacional é o vice-presidente de futebol. Mas isso é uma o questão presidente. natural. Se tu perguntar para jogador, ele sempre vai jogar em casa. Mas isso é indiscutível. Isso é indiscutível. Agora, no aspecto técnico, o Inter vai perder muito pouco. Até porque ele vai poder dizer como é que ele quer o gramado, porque ele que tem o mando do campo. Se ele quer a grama alta, quer molhada ou não quer. Né? Não, porque o Novo Hamburgo está embalado aí. Mas o jogo é contra. Não, o jogo não mas é é Novo na Hamburgo. casa do Novo Hamburgo. Ah, sim, mas o O jogo Novo Hamburgo não vai mudar a casa dele por causa de um jogo. Se pedir, não, a altura de grama, se vai molhar, isso aí. Nós temos uma sistemática de manutenção do nosso gramado que Não, e está bem lá. que não vai ser alterada em Mas um molhar ou não antes do jogo até é uma pode coisa que é definir, possível, né? Para a bola correr Agora, mais. Everton, onde é que chega o Novo Hamburgo? Reage ou não reage? Ontem até, depois do jogo, muitos me perguntavam o que eu tinha achado do jogo. Não gostei do jogo, não gostei da atuação do Novo Hamburgo. E ela foi muito creditada a questão da pressão, da necessidade da vitória. Eu disse, olha, eu particularmente entendo que com a rodagem que o nosso grupo tem, com jogadores experientes, não poderia ter queimado tanto assim a bola. Eu acho que não procede essa desculpa, digamos assim. Assim como eu não tenho
preocupação de que o Novo Hamburgo, evidentemente que a gente não menospreza nenhum adversário, ao contrário, nós temos que respeitar todos eles, mas eu não posso, em momento algum, imaginar que o Novo Hamburgo não tenha condições de buscar a classificação. Tanto é que, em vencendo este jogo atrasado que nós temos contra o Cruzeiro, que vai ser um jogo muito difícil, não tenho dúvidas disso, nós já vamos entrar, provavelmente, vamos ter pelo menos a pontuação do 8º colocado. Pelo menos a pontuação. Até dependendo do que acontecer no Caju hoje, nós poderemos, com a vitória, assumir a 8ª posição. É um jogo de 6 pontos. Exatamente. Então, eu acho que o Novo Hamburgo tem todas as condições de entrar definitivamente no campeonato a partir desse jogo. E é que o conjunto inicial da obra que não foi bom. E fora da curva, na verdade, eu acho que está a derrota no Passo da Areia, que a gente imaginava pelo menos colher o empate ali, e não ter feito os 3 pontos contra o São Paulo no jogo em casa. Né? Então, de uma forma ou de outra, nós vamos tentar buscar esses 3 pontos que estão fora do nosso planejamento nessas partidas que faltam. Né? Eduardo Colorado tá te dando uma porradinha. Boa noite, Rec. Segundo o seu colega jornalista, presente no programa, Sérgio Schiller, e gremista assumido, o D'Alessandro é vice do Inter. Pergunto a ele o que o Renato é no Grêmio. Presidente, o Dali incomoda eles há 10 anos. Esse é o problema, diz o Renato, quer Eduardo que eu diga? O Renato é um grande dirigente do Grêmio. O Dali incomoda eles há 10 anos, ele falou aqui. O Renato é o grande dirigente do Grêmio. Tem contato, por ser o Renato que não precisa vir. Inclusive, nem vice de futebol tem mais. Tem linha direta, mas tem contato direto com o presidente. E eu vou dizer para vocês, pro bem do meu período, no período em que eu trabalhei, sempre que funcionou, que teve sucesso o Grêmio, não que não tivesse um vice de futebol, mas os treinadores sempre tiveram uma linha direta com o presidente. Vamos lá, Luiz Felipe com o Fábio Koff. Tanto é que o Filipão foi embora, no dia, se o Dr. Fábio tivesse ficado lá em 96, ele teria continuado, né? Depois de 96. Tivesse ficado, ele mesmo disse, só sai quando o senhor quiser que eu saia. Então, essa ligação é muito importante. Mano Menezes com o presidente Paulo Doni, mesma coisa. Mas engraçado, o Filipão se dizia tão amigo do Cacalo, o Cacalo se diz tão amigo. Não, tem, mas acho que ele não quis ficar com o Cacalo. Acho que tem essa relação. As verdades surgem. Não é que ele não tenha querido ficar com o Cacalo, não é nem que ele fosse inimigo, mas ele tinha um contato direto com o É que vice de futebol, de fato, atrapalha, eu reconheço isso. O contato direto com o presidente é muito importante em caso de Grêmio, de Internacional. O Abel com o Fernando Carvalho. Então, se a gente for parar um pouco... Mas o Abel, o primeiro era o Pífero. Presidente? Ah, não, o primeiro não, foi o vice de futebol, era o Pífero, tá certo. Então, esse contato... Não, é óbvio que o vice-presidente de futebol tem um papel muito importante. Tanto é que depois o Pífero descartou o Abel e correu atrás na sequência. Lembra quando ele descartou todo mundo, descartou até o Tite? Não, disse que era o Tite e descartou os outros todos. Descartou o Mano, descartou Diego Aguirre, descartou o Celso. E aí nós vimos onde foi parar. E descartou o Inter também, né? Descartou o Inter também no final da história. Mas isso é uma coisa assim, eu acho. O Renato... Tá, mas o Mano Menezes não era tão direto com o Doni, ele não era amigo do Pelaipe? O Mano Menezes tinha contato, ligação direta com o presidente Paulo Doni. Ligação direta com o presidente Paulo Doni. É que o Mano tem relacionamento com o Pelaipe até hoje. Né? Não tem, são muito amigos, mas tinha uma linha direta com o presidente Paulo Doni. Uma coisa não inviabiliza não a outra. Inviabiliza a outra. Como pode estar certo, o Cacalo e o Luiz Felipe são muito amigos. Então, vou dizer mas mais. tu tem esse contato direto, A entrevista a entrevista do Renato aqui, Everton, Serginho, o Renato Maurício, sempre diz, ele fala direto com o presidente. Não, ele disse aqui na entrevista, eu perguntei se ele tinha ajudado o Luan a renovar o contrato. Ele disse, a pedido do presidente. Então, eu vou dizer para ti, o Renato, é o Eduardo, nosso Eduardo. O Renato é um dirigente que ajuda ao Grêmio. Agora estou falando aqui como jornalista. As posições do Renato e a postura do Renato como dirigente ajudam ao Grêmio. Ele tem esse jeito um pouco falastrão, essa situação toda. Mas pensando no Grêmio. Mas pensando... Não, isso faz todo mundo pensa no Grêmio. Do folclore. Eu acho que todo mundo pensa no Grêmio, mas é que às vezes tu pensa e a coisa não funciona como tu quer. As frases, o discurso, a postura do Renato apresentam um resultado positivo para o Grêmio. Mas, Serginho... Ao contrário, desculpe te interromper, do que a gente tem visto ultimamente do
vice-futebol do Inter. No futebol nós temos um regime presidencialista eu acho que é quase inerente a atividade, não, a este regime que daqui a pouco haja um reporte direto do técnico ao presidente do clube. Isso é uma coisa muito natural. Até por ser Mas o futebol, por isso eu atividade coloco, fim, né? A outra Exatamente. diferença é a seguinte, o Renato é técnico. O Renato é técnico A função Grêmio. dele já é gerir. já tem uma função de gestão, né? O D'Alessandro não é técnico do Inter. Mas já tem o curso. Já fez o curso. Não é técnico, Ainda. né? É impressionante como o D'Alessandro incomoda. Mas claro incomoda. Eu vinha pra cá, Não, vinha eu pensando, digo dar uma entrevista incomoda aqui. tanto, Não, e incomoda eu digo tanto. isso. Sabe quanto me incomoda? Me incomoda tanto quanto o Derlei incomodou na década de 90. E eu Incomodava. E eu digo isso porque, por muitas vezes, em outros campeonatos, torci pelo D'Alessandro quando ele jogou contra o Novo Hamburgo. Olha, é chato. É chato jogar contra o D'Alessandro. É ruim. Ele apita o jogo, ele Se mete o vai. calendário. Sim. Tudo. Quer marcar o Ele jogo. é bom de latinha. Mas ele quer o Grêmio fora do campeonato. Ah, claro. Ele está respeitando o Grêmio com essa declaração. Mas com Porque certeza. não tem que dar moleza para o Mas Grêmio. Mas é claro. certeza. Mas é claro. Isso é uma valorização do adversário Ele sempre. está reconhecendo que E o mete Grêmio... uma corneta. E E eu mete uma sempre corneta digo, amiga. ninguém chuta cachorro morto. Mas é óbvio que ele não Quer quer dizer, o se o Ele Grêmio. Grêmio disse, aí o representasse hoje foi dizer que nada. tem três clubes do Brasil que estão acima dos outros. O Cruzeiro, o Flamengo e o Palmeiras. É óbvio que jamais ele vai reconhecer. E é muito bom de latim. Uma bela entrevista, um belo dirigente. Olha aqui, ó. O Grêmio quer mordomia, manda jogar bola, Rec. Sidney de Canoas. Mas logo em seguida ele disse que está certo o rapaz do Novo Hamburgo, o grupo de jogadores que o Inter tem condições de jogar e tal. Então, e é verdade, né? O Internacional tem que justamente jogar em Novo Hamburgo, tentar ganhar do São Obrigado Luís. pelo rapaz, né? É. Gostei dessa. Mesmo com barba branca e cabelo branco. bem. O Internacional Me agradei dessa. Por falar em rapaz, do um que tá telespectador. mandando insistentemente mensagem aqui pra gente mandar um abraço é o João Padeiro. Tá pedindo Pô, um abraço de grande todos. João aí. Padeiro. Grande João. Grande abraço pro João. Nosso dirigente Marcelo tá com ele lá. não? O João me ligou hoje várias vezes, só que eu estava entrevistando o Tite. Nós vamos apresentar uma entrevista exclusiva aqui, já prontinha e tal, na quarta-feira. Quarta-feira ao meio-dia e na quarta-feira à noite. Porque o que vai acontecer quarta-feira à noite? Essa entrevista a gente poderia colocar amanhã. Mas quarta-feira à noite o Inter joga às 7h30 e o Grêmio joga às 10 da noite. E o nosso programa vai das 7 às 8h30. Então vai ter uma boa opção de se ver aí o Tite, que nós vamos colocar também ao meio-dia, justamente para Os absorver gremistas todo o podem conteúdo. assistir às 7 e os colorados assistem ao meio-dia. É o Agora meio-dia, tu vai exato. perder uma grande audiência, porque o Novo Novo Hamburgo Hamburgo jogando joga às o Cruzeiro. 7h30. E Novo Hamburgo Não. também. Mas aí pode assistir ao Não vai meio-dia. acabar com a minha audiência. Vai acabar com a tua audiência. Eu já o que tava vai de prevendo. gente lá em Novo Hamburgo, vocês não têm noção. Mas aí o pessoal vai assistir ao meio-dia. Eu tava preocupado com isso aí. Parece que o Trenzuri vai ter que fazer duas operações especiais, uma para tirar o pessoal do estádio do Vale e outra depois Não, para a vão arena. criar Um horário extra, Não, já estão pensando em criar o trem beliche. Para quando tiver jogo no Novo Hamburgo, já bota um trem em cima do outro, porque lota tudo. Mas olha aqui um resumão das principais informações das últimas horas. O Internacional empatou em 0-0 com o São Paulo. E caso o Caxias vença o Caju, o Inter cai para a segunda colocação. No índice de aproveitamento, o Internacional é o terceiro. O primeiro é o Caxias, o segundo é o Brasil de Pelotas e o terceiro é o Internacional, porque o Inter tem mais jogos disputados. O Internacional já tem 8 partidas disputadas contra 7 do Brasil e 7 vai atingir agora o Caxias. O jogo começa em 22 minutos. Próximo compromisso do Inter é contra o Remo, 7h30 da noite, lá no Mangueirão. Danilo Fernandes e William Potker são os desfalques certos, né? Nem viajaram, ambos têm lesão muscular e devem parar por cerca de 20 dias. Aí já está criado o primeiro ou os 2 primeiros mistérios do Clássico Grenal. Jogam ou não jogam o Clássico Grenal? O Potker dificilmente, né? Os dois não jogam. Jogador de linha, né? Jogador de linha é complicado. E o goleiro, o Inter já tem o trauma do ano passado, que perdeu 3 goleiros. eu vou Não, te- mas 20 dias dá exatamente o dia do clássico, né? Não, Pra o- voltar, né? O Potker é exato para voltar. Não, o Potker não vai Não ter tem a menor condições, que é chance. lesão muscular. E o goleiro, eu vou te dizer uma coisa, mesmo que o Danilo tenha condições, eu acho que o Lomba está pedindo passagem. O Danilo, desde que se lesionou,
e voltou, não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo. Eu cheguei a levantar essa celeuma lá na Rádio Grenal, o seguinte, não seria um momento, até pelo Campeonato Gaúcho ser um campeonato mais fácil, de dar 5 partidas para o Lomba? Qual é o problema? Mas agora ele vai ter. O problema é que se der 5 partidas, ele não sai mais de Mas agora ele vai titular. provar. Então, Agora ele vai provar. E agora vai se definir quem é que tem mais potencial. Vai ter jogo fora de casa contra o Remo, vai ser um salseiro. Vai ter jogo decisivo no Campeonato Gaúcho, decisivo pro adversário, que não vai poder ficar lá atrás, vai ter que atacar. Ontem ele fez uma baita defesa naquele jogo. fez. Jogo, né? São Ele Paulo. e logo depois, acho que o goleiro de São Paulo também Também. fez uma logo. Reck- Os dois lances do jogo também. Tem algumas coisas no futebol que às vezes não são ditas, né? Mas a gente sabe que isso acontece. Essa questão, por exemplo, do Danilo e do Lomba, eu não sei o tamanho da liderança do Lomba no vestiário do Inter, mas a do Danilo a gente tem uma noção. Né? E isto faz com que pese muito essa questão na hora de uma, digamos assim, se as atuações do Lomba forem semelhantes às do Danilo, pode ter absoluta convicção que volta o Danilo. O Lomba vai ter que ser bem melhor que o Danilo pelo peso que ele tem diante do grupo. Tanto é que o D'Alessandro, quando se refere ao grupo, cita o Danilo, e o Danilo, quando se refere ao grupo, cita o D'Alessandro. E eu vou dizer, isso é uma coisa que é importante. É importante isso. Mesmo que seja, de repente, a gente não sabe, porque acho que não é só a questão técnica que se avalia no momento de escalar um jogador. Não tenha dúvida que não Não, é só então, isso. assim, se tivesse, e não pode ser, na minha opinião, não é e não pode ser. Vou antecipar algumas coisas aqui da entrevista do Tite. Já vou entrar no noticiário do Grêmio. O Grenal é dia 11 de março, só para dizer por que o Danilo e o Potter estão fora. Daqui 2 semanas. Então, não tem muita chance de jogar nenhum nem outro. Mas hoje, já entrando no noticiário do Grêmio, perguntei ao Tite uma coisa que ele deixou no ar quando falou para Ana Carolina Aguiar, da Rádio Grenal. Perguntado sobre os 4 nomes do Grêmio, os óbvios, Marcelo Groi, o Arthur, o Luan e o Jeromel, ele disse assim, não esqueçam do Edilson. E o Edilson já tinha saído do Grêmio. E hoje eu perguntei para eles, você forçou a barra, o Edilson tem chance de ir à Copa do Mundo? E por quê? Se você tem o Danilo na lateral, se você tem o Fagner, que você conhece tão bem, o Edilson, é aquele jeito dele. E a Libertadores que jogou o Edilson. E os jogos que eu vi ao vivo do Edilson. O que o Edilson jogou na decisão. Olha... E o que ele fez agora, acho que num jogo contra o Cruzeiro... Ele segue observando. Então, não é que eu ache que vá para a Copa do Mundo, mas naquela listinha de 35, eu não sei se não vai estar o Edilson ali. Porque depois ficam 23, né? Sim. Mas eu acho que na de 35 vai estar o Edilson. Pelo jeito que ele fala. E periga estar os 4 do Grêmio naquela lista de 35. Pode ser. Porque não tem mais muito que colocar acima dos 23. Não, o Groi, eu acho que está. Na de 35. Que é um 4º goleiro que entra, né? Normalmente. E aí perguntei para ele uma outra coisa. Você tem 20 de 23 definidos? Ele disse, não tenho 20 ainda. Então tem mais de 3 vagas em aberto. Acho que tem vários empates técnicos aí. Sim. Para mim, o Jeromel é indiscutível. O Jeromel tem que ir à Copa. Até pela disposição dele em campo. É um jogador que joga o tempo inteiro com a mesma motivação e a mesma atenção. E ele afasta pensando. Indicação do Filipão, né? Foi indicação do Filipão. O Jeromel, Aí a curiosidade... Na minha humilde opinião, o Jeromel é o melhor zagueiro em atividade, o melhor zagueiro brasileiro em atividade. Não é só no futebol brasileiro. Não, melhor zagueiro brasileiro. A curiosidade fica... É que ele tem aquele jeitão dele, parece que atrapalha um pouco. Né? No começo era... Parecia estabanado. Não se levava a sério. Né? No começo tinha entrevista lá do mas vocês jornalista. imaginam que ele consegue fazer o Kahneman jogar? Quer dizer, o cara tem que jogar muito. Mas por que tu acha que o Kahneman não é um bom jogador? Pelo amor de Deus. Kahneman Tira não o joga. Jeromel do lado do Kahneman. Tira o Jeromel do lado do Kahneman. Tá, e o Kahneman não faz o Jeromel melhorar também? Não. Eu acho que eu discordo também, Everton. Porque Eu acho que se é uma completa. questão de Eu dupla. acho- o É uma Kahneman, dupla eu vou de dizer uma zaga. O coisa. Hermínio ajudava o Figueiredo ou não? Ajudava, mas não dá para comparar o Hermínio com O Kahneman. Baidec ajudava o Hugo de Leon?
Ajudava. Sim, Mas o os dois, Rivarola não ajudava o Adilson? mas os dois são... Então eu tô te dando as duplas Mas que os, deram dois certo. mas os dois são infinitamente superiores ao Kahneman. É que o Jeromel é muito bom jogador. O Kahneman, eu vou dizer uma coisa para vocês. A hora que tiver um árbitro que começar a olhar qualquer bola alçada na área do Grêmio, bola parada, ou seja, de escanteio, ou seja, como for, se ele colocar o olho no Kahneman, todos os lances são pênalti. O Kahneman não entra em uma jogada sem fazer falta. Isso aí não é condicionamento para Grêmio e não, E Não sem é receber condicionamento. falta também, porque quando é jogada na área do outro, porque é os dois se puxando. Ele puxa o marcador, ele puxa o... Eu ele não puxa vejo o Kahneman entrar, ganhar uma bola Eu tô louco para limpamente. citar uma fonte que é árbitro que me disse a mesma coisa. O Kahneman- É ex-árbitro. O Kahneman entra... Só que eu não vou citar, porque senão O vai Kahneman dar, entra vai em dar uma todos os confusão. lances fazendo falta. Mas eu acho que recebendo também. quando é Bola no ataque. dividida, mas claro, porque se o camarada Mas eu entrar, acho que se todos o cara os entrar lances- frouxo nele, Mas, ele quebra mas, o mas, Kahneman. mas então vamos todos combinar o os lances seguinte. exageram. Eu não mas vejo então vamos o Kahneman ganhar um lance de disputa de bola de forma lisa. Mas eu acho que aí tem que fazer o seguinte: tem que marcar, quando for a bola alçada na área do adversário do Grêmio, tem que marcar pênalti também. Porque, Evidentemente. então pronto, tá resolvido. Vai ser um pênalti por jogo. Se o cara que o Kahneman está envolvido no jogo é pênalti. Pênalti para um lado, pênalti para o outro. Mas ele agarra todo mundo nas Mas duas os caras áreas. agarram ele também. Ah, que isso? Mas os dois se agarram. Ah, não é os dois se agarram. Ele avança. Quer do dizer que cara, essa é uma preocupação que tu tens para Grêmio e Novo Hamburgo. Então. Não, o Kahneman, se olhar, se o Novo Hamburgo tiver 3 escanteios, são 3 pênaltis que vão deixar de ser marcados. A não ser que o juiz chegue lá e, de fato, bote o olho em cima do cara. O Kahneman não sabe jogar sem fazer falta. O Kahneman tinha que jogar futebol americano. Lá para derrubar, jogar longe. É a minha opinião. E esse ex-árbitro é imparcial. Que até hoje ninguém sabe quem é o time dele. E ele diz, pensa igual a mim. Então tá bem. Mas Olha aí. até eu dei a mesma posição que eu dei para ele, dei aqui agora no ar. Eu acho exagero. Eu não acho que ele faz falta sempre. Eu acho que ele é um Mas cara. quase sempre, eu acho que é então. um cara determinado, que tenta se antecipar. Claro que o sempre é uma força de expressão. Eu minha. acho que ele usa os braços, ele usa. O sempre é uma força de expressão, mas ele é muito faltoso. Aí tu vai concordar comigo, ele é muito faltoso. Olha aqui, ó, o Grêmio perdeu por 2-1 pro Veranópolis, teve um golaço do Matione e outro do Bertotto, que o goleiro, convenhamos, né? Que E falha inacreditável. do Paulo Vitor. Aí Dupla falha ali. É. O cara cabeceou sozinho. Sim. Ah, mas ele não sei o que E aí ele eu acho pensou, que né? Ele achou que ele foi excesso, me parece. De confiança. Porque achou que podia pegar a bola. Vejam, bem. é revezamento. O Grêmio tem por hábito nos jogos do Campeonato Brasileiro revezar Bruno Graça e Paulo Vitor. Mas o Paulo Vitor está fora dos relacionados agora para a Recopa. Mas veja bem uma coisa, Não, acho que o aproveitando Bruno esse Graça- Não, lance, o Bruno Graça está na lista que foi relacionado? julgado e o Paulo Vitor está fora. aproveitando esse lance, porque estão levantando aí, de forma, eu entendo que de forma absolutamente leviana, né, que vai se ajeitar o campeonato para o Grêmio escapar do rebaixamento. Né? E eu, sinceramente, o Novo Hamburgo foi campeão ano passado, falaram muito que nós seríamos prejudicados. Se jogar a bola lá dentro, não tem. O juiz pode errar, erra a favor e erra contra. Se tivesse alguma coisa armada para o Grêmio, evidentemente que nós vimos que a bola entrou no gol do Bertotto, mas esse seria um lance que, se a arbitragem está encomendada, como tem sido dito por alguns levianos, eu digo isso, se a arbitragem estivesse encomendada, esse era um lance que era fácil É que de o não marcar. Chico deu uma declaração que seria muito ruim para o campeonato ficar sem o Grêmio. Tá, mas isso é uma declaração. Não, É verdade. E é verdade. claro eu que disse diminui óbvio. o campeonato. É óbvio que diminui se é um dos 3 pagadores do Mas campeonato. eu acho que a chance do Grêmio ser rebaixado é 0. Mas seria ruim pro campeonato se o Grêmio não ficasse entre os 8. Para a televisão é um desastre. Independente. Para a federação é um Eu desastre. não estou entrando no mérito se é bom ou ruim. O que eu quero dizer é o seguinte, se tivesse que se Já aplicar, já teria começado. Outra coisa, o nosso jogo, lá em Novo Hamburgo. Poderiam ter colocado, foi o Heleno Todeschini. Não é um árbitro brilhante, é um árbitro de segunda linha, mas ele não influenciou no resultado. Poderia ter, porque seria interessante para o Grêmio que nós não ganhássemos o jogo. Não aconteceu isso. E é nesses momentos que as coisas que poderiam se armar, né, podem ser feitas. Né? Então eu estou aqui dizendo que eu não acredito em armação. Eu não acredito. Tá, e se agora o Grêmio não fizer por merecer, vai cair. Mas tu acha que o Grêmio tem alguma chance de cair? Eu não sei como é que está a coisa no Grêmio. Eu tenho que cuidar do meu lá. Né? Mas Mas tu é o próximo. Eu vou te dizer assim, ó, é um jogo de cada vez, Rec.
Tu é a se próxima empata, vítima. Se empata, e aí? Olha aqui, ó, Rec, eu não sei como é que o Grêmio vem sábado, né? Contra o Novo Hamburgo. Nós Já vamos... terminou a Recopa, vai com os titulares. Não, mas aí tem a Libertadores 3 dias depois. O Renato deu entrevista de que iria não com reserva. vai. Diz que não vai. Bom, e eu te digo uma coisa. Aí pega uma fumaceira. O Juventude perde hoje, não é nenhum absurdo que perca hoje pro Caxias. Vai pro Jacone e o Grêmio. Não, mas ganhando. Não, mas, assim, mas eu acho o seguinte... Vai ter aqui, 8 só pontos. Só um minuto. Vai ter fumaceira de qualquer jeito. Mas tu imagina se não ganhar. Eu acho que Sim, sábado... é só para não cair. Acho que mesmo Libertadores, o Grêmio é aqui o jogo, não é? É. Não, Libertadores Não, no Uruguai. é lá. Uruguai. Mas voo vai. fretado para Montevidéu. Tá. Dá para jogar com uma titular? hora. Eu acho que depender... Acho que ganhando a Recopa. no mínimo um mistão bem quente para sábado. Bom, não vai botar um time reserva. Vai com um mistão bem quente. Arthur deve voltar contra o Novo Hamburgo. Eu não tenho que dar palpite quanto a isso, mas vamos combinar uma coisa. Estreia na Libertadores. O Defensor, ele não tem que ter toda essa preocupação. E outra, é o primeiro jogo. É isso. O Grêmio está numa chave absolutamente viável. Né? Mas não pode fazer fiasco. O time já foi campeão e caiu no ano seguinte, caiu na primeira. E aí é fiasqueira. Isso é contigo, Ever. Não, com o Everton. Mas nunca disputou. Essa pressão do Gauchão... Libertadores. Mas a letra foi pra ti. Não por foi que não. pra minha letra? Teve time que não. Teve mais um Não, Novo não caiu? Onde é que o Novo Hamburgo Não, caiu? tá falando aquele do que Inter em Libertadores. 2007 foi campeão da Libertadores e caiu na primeira fase. Não sei, não lembro, porque senão a minha questão é o Novo Hamburgo. Não foi para ele. Vai, Maurício. Foi pro D'Alessandro. Vamos pro vice de futebol. Tá no avião agora. Olha aqui, ó. O Grêmio joga às 10 da noite. Na quarta-feira, já se disse aqui no começo, sem o Arthur. Os jogadores hoje treinaram com a observação do Tite e do Clebinho. Kleber Xavier, que também se criou no Grêmio. E os 4 que nós já mencionamos estão na mira da próxima convocação. E o Lazio, essa é a notícia do dia. Teria oferecido 30 milhões de euros, cerca de 120 milhões, pelo atacante Everton. O Grêmio nega a proposta. Lucas e Everton lá, dois gremistas. Pois é. Lucas Leiva, que já está lá. Tá lá agora. 30 milhões de euros e o Grêmio, pela notícia, rejeitar a proposta Essa por um proposta reserva. não houve nem pelo Arthur. Pelo que me disseram hoje, a decepção, inclusive, pela última proposta feita pelo Barcelona, pelo Arthur. Mas eu tentei falar com o presidente Romildo, por isso que eu não quero avançar muito nisso aí, porque já tem um Rodrigo Dourado nas minhas costas. Então eu quero falar bem com várias fontes, porque sabe como é que é. E os representantes do André chegam em Recife, entre hoje e amanhã, para terminar essa negociação com o Grêmio. Quer dizer, nunca deixou de existir uma negociação com o Grêmio avança, recua, para ver o andar da carruagem. O Sport Recife agora está fora da Copa do Brasil. Tem um dinheirinho pequenininho do campeonato estadual. Tem só a Copa do Nordeste. Então, de repente, e lá ele não joga mais, vai aceitar a melhor proposta. Se o Grêmio tiver a melhor proposta, o Grêmio vai ficar com o André, mesmo com as negativas do André Zanota, que aconteceram aí no último jogo do Grêmio, sábado pós-partida contra o Veranópolis. Números dos reservas, equipe de transição do Grêmio. Na verdade, reservas / transição, os dois times. 19 jogos, 2 vitórias, 12 derrotas e 5 empates. Por isso que eu estou dizendo. De quando isso? Isso aí desde o James. Do ano passado e deste ano. Desde Ganhou o só do James América Freitas Mineiro. até- Ganhou do América Mineiro na Primeira Liga e da Ponte Preta no Brasileirão. Desde o James Freitas até o auxiliar do Renato, próprio Renato, o filho do Felipe Endres, o Alexandre Mendes, o Felipe Alexandre. Endres e o César Bueno. 5 técnicos. E o próprio Renato. E o próprio Renato. O próprio Renato. Então é um desempenho horroroso. Né? Só venceu a Ponte Preta e o América Mineiro. Ponte Preta no Campeonato Brasileiro e o América Mineiro na Liga. Bom, Caxias e Juventude já vão começar a jogar. E na quarta-feira tem jogo atrasado, da 7ª rodada, Novo Hamburgo e Cruzeiro. O que esperar desse jogo aí, Everton? Jogo difícil, jogo complicado, mas é como tu disseste antes, é o jogo de 6 pontos, é um jogo decisivo para nós e não existe para o Novo Hamburgo outro resultado a não ser a vitória. Né? Nós precisamos desse resultado até para, acho que, nos deixar numa situação mais tranquila no campeonato,
porque certamente que com um resultado positivo nós provavelmente estaremos já entre os 8, né? Então é importante demais. A gente sabe, o Benhur nos conhece, né? Para o Cruzeiro também. Qual é a maior decisão da semana? Grêmio, Novo Hamburgo e Cruzeiro ou Grêmio e Novo Hamburgo? Com certeza é o jogo contra o Cruzeiro, porque a gente... Acho que é bom, porque aí o Novo Hamburgo também já faz um... Já vem com Não, misto. já, não, já vem com... porque... Não, misto não, mas já vem, já vem mais tranquilo, né? Não, analise uma situação. O Novo Hamburgo vencendo o Cruzeiro... Empate é trágico contra o Cruzeiro. Trágico. Vai ficar só com 6 pontos. O Novo Hamburgo... Porque o Grêmio pode fazer 3 vitórias na sequência no Novo Hamburgo. Não sei se tem essa bola. Com todo respeito. É que o Novo Hamburgo, vencendo, né, em tese, vencendo o Cruzeiro, vai para a Arena com 4 pontos de vantagem sobre o Grêmio. Sim. Sai da Vai mais Arena na frente do tranquilo. Grêmio. Não será ultrapassado. Sai mais tranquilo já. Sai da Arena em qualquer situação, sai na frente do Grêmio. E se mantiver com um empate essa diferença de 4 para o Grêmio, aí só faltam mais 3 jogos, né? Aí o Grêmio tem que tirar em relação ao Novo Hamburgo 4 pontos em 3 jogos. E o Novo Hamburgo não tem Grenal para jogar. Né? Grenal é bom ou é ruim, Serginho, nessas alturas? Grenal, Da última. já diria um grande dirigente, Grenal arruma a casa. Né? Serve para arrumar a casa. Mas a casa do Grêmio, se for campeão da Recopa, não vai estar desarrumado. Eu acho que o time do Grêmio é um time superior ao do Internacional. Mas se a decisão de qualquer situação do Grêmio, principalmente de rebaixamento, for para o Grenal, eu acho que o D'Alessandro bota a pá de cal esse ano no Grêmio. Agora, eu acho o seguinte... O Alessandro de novo. Agora, eu acho o seguinte, ó, se não tiver a chance de cair e não tiver chance de entrar entre os 8, eu colocaria um... Misto. Misto não, botaria o time de transição. Não, mas que eu essa acho que possibilidade... Para tomar 5, não, para tomar 5. É que o Aí time toma de 5, aí transição, eu acho que agora é impossível, porque, na verdade, se definiram São agora 32. os São só 32 10. e aí não tem espaço Não, pro mas time. dá. Tem 10 meninos ali. Dá pra... Tem 10, vai botar. Tem 10, dá pra botar. Então, dá para tentar fazer uma transição e não mexer em ninguém, pronto. Aí Joga com pode 10. ser, aí pode ser que tome 5. Pode ser que aí consigam devolver os 5. O treinador lá vai ficar feliz. Tomou 5, aí devolve os 5. Mas essa possibilidade de a equipe não disputar para estar entre os 8 e não disputar também para não cair não existe com a fórmula do Gauchão, né? A diferença é muito pequena sempre entre classificar e rebaixamento. Depende Eu do acho que o Grêmio vai acontecer. classificar em 8º com 12. Vou te Depende. dar essa barbada. Vai empatar Vou te com o dizer mais, Juventude então e vamos lá. empatar com o Inter. O Grêmio classifica em 8º com 12. O Inter classifica em 1º. Não, primeiro eu acho difícil. Não. Nós estamos fazendo. E o nós oitavo- estamos fazendo, e o nós estamos oitavo- fazendo aqui. E o oitavo Devaneio. não é. Devaneios, então vamos lá. Se o 8º joga contra o 1º e aí o Grêmio já na O primeira oitavo vai elimina. precisar de 13. Com 12 não entra em oitavo. Vai Pelo precisar índice de 13. aproveitamento hoje entra. Mas eu acho, sabe o que vai acontecer? Vai haver um devoramento lá embaixo, porque é só olhar a tabela. Sim. Né? E esses que estão vão marcar pontos entre eles. Mas tu acha que o Grêmio só entra se ganhar as 3. Se não ganhar as 3, não entra. Tu acha que duas 2 vitórias, 2 empates dá 12. vitórias e não, o Grêmio O Grêmio tem 4. Né? 2 vitórias, 10, 2 empates. Não, tem 12. que ganhar 3. O ano passado com 11 classificou. Por isso que 12 já seria até uma margem. É que o problema é Tá que... com O 4. problema foi que o Avenida ganhou a partida do Cruzeiro em Gravataí. Né? Que o Avenida era para ser uma das vítimas. Ele, o Novo Hamburgo, o Juventude. E o Avenida não Do São ganhou, Paulo. ganhou do São Paulo em Rio Grande? Perdeu por 1 a 0. Perdeu. Perdeu. Lá perdeu. Lá. O Agora, Avenida Grêmio, ganhou 2 vamos- jogos. Ganhou do Grêmio e ganhou do Cruzeiro. Vamos falar do grupo de transição do Grêmio. Vamos Eu acho que o Novo Hamburgo vai reagir, mas não vejo avaliar- ganhando vamos do avaliar Grêmio. Eu até disse na Rádio Grenal várias vezes. Acho que o Novo Hamburgo vai reagir. É óbvio que o que vale em futebol é fez o gol, é Tu isso tem que um o cara colega vai na Agora, o Rádio Grêmio Grenal não que tá nos fez. secando a horas, mas o dele tá guardado. O Grêmio não fez. O Grêmio não fez. Vou dizer assim, ó, que eu vi alguns jogos que eu vi e até pelo que se viu. Grêmio e Caxias, por exemplo. No primeiro tempo o Grêmio saiu ganhando, estava ganhando 3-1, chegou, Sim, tomou virada. jogando bem. Jogando bem. O melhor primeiro tempo do ano. Alguns jogos, o próprio Grêmio e Veranópolis agora, eu acho que o Felipe Mattioni fez um belo de um gol, mas assim, ó, o Grêmio estava com o jogo controlado. Não era um jogo para estar perdendo. Não. O menino achou aquele chute, um belo gol. E depois o goleiro tomou um frango, né? Depois aí acabou acontecendo.
Mas assim, ó, não Mas são isso jogos... acontece para todo mundo. Claro. Nós também passamos por isso. Mas contra o Cruzeiro, o Grêmio não fez uma partida melhor contra o Cruzeiro? Pelo que eu ouvi, todo mundo tomou um gol de pênalti. O Novo Hamburgo tomou 2 gols de cabeça do Internacional num jogo que era para ser 0-0 pelo estado do gramado. E A bola parada decidiu o jogo. E no início do Não, segundo que tempo... foi, nós que é bem, tivemos Everton, um salseiro. foi bem o que eu disse aqui. E aí eles tiveram um contra-ataque, foram pro escanteio, fizeram o gol, nos mataram ali. Tu vê, agora deu uma de torcedor anilado. Eles... Mas é O sempre... que decide, É habilidoso. o que decide é a bola dentro do gol. Eu sou obviamente. habilidoso e ele é provocativo. Não, eu gostei. Você é venenoso. Eles fizeram contra-ataque. Mas é verdade? Teve um grande técnico de futebol aí que uma vez dando entrevista para um colega nosso, quando estava chegando, ele tinha jogado num grande aqui de Porto Alegre. E aí veio jogar nesse outro time. Né? Aí depois de comer na churrascaria, e aí o cara estava todo sujo de champanhe, que tinham tocado champanhe nele. E aí o nosso colega, esse repórter, que hoje está em Santa Catarina, perguntou, pô, isso aí, fulano de tal, o que houve, né? Isso aí foi a torcida deles que me tocou champanhe. Olha aqui, ó. Caxias e Brasil de Pelotas, a 9ª rodada agora, completa. Sexta-feira, 8h30 da noite. No sábado tem Grêmio e Novo Hamburgo, 4 da tarde. Já volta o horário, né? Agora é 4 de novo, né? Agora não tem mais 5. Sábado? Não É. é. Pelo que eu sei, é à noite. Bom, de qualquer forma, Grêmio e Novo Hamburgo no sábado. Depois tem Internacional e São Luís no domingo, Sábado, 19 horas. 19 horas. E o Inter está marcado para domingo, 17 horas. É o jogo da 17 televisão. Tá uma confusão É ainda o esses jogo da horários. Então continua 17 horas. Ah, é um- Avenida em Veranópolis, domingo 17, tá certo aqui. Eu é que fui inventar a moda. São José e São Paulo, domingo 17. Juventude e Cruzeiro, domingo 17 horas. E acho que agora tem que ser tudo no mesmo dia, né? Tá muito perguntinha só. embolado. Não, e a rodada final, antes eu não tinha tem entrado como no o programa. Grenal ser às Não, 11 não horas. tem. Não Só tem. uma questão, que é uma questão de policiamento até, tá? De segurança, que eu comecei a pensar. Nós temos um show no dia 27 em Porto Alegre, é isso? E o jogo do Grêmio pela Libertadores. Não, mas o jogo Ah, do o Grêmio é Grêmio é fora. fora, É fora. fora. Esquece, bobagem. Mas os bares vão estar cheios. É. E mais saída do show. Agora... Ah, o bar tá Não- sempre Não, mas cheio. o problema é que sempre Não, se mas- falava é ter mas dois com eventos. identificados. Dois eventos grandes, aí acho que seria É que esse complicado. Né? jogo de TV, quando não é TV aberta, Ah, vai todo mundo pro todo bar. mundo pro bar, porque já ia um motivo para se empedrar e Tá tranquila a coisa na cidade de Largar baixo ali? a O pessoal tá bem Sim, tá calmo. calmo, né? tá tudo Tá calminho calmo, é ali. tranquilo. Tá tudo dentro do regramento. Não, né? mas nós teremos 2 jogos em Porto Alegre, Serginho. Tem o jogo do São José com o São Paulo de Rio começou de Grande sacanagem. e o Inter com o São Luís. São 2 eventos, Inter e 2 São grandes Luís? eventos. Mas o Inter não vai ser em Porto Alegre. Não, o Inter e São Luís é em Porto Alegre. Em Porto Não. Alegre? Não, tá marcado para Porto Alegre. Não, Novo Hamburgo. Não, mas tem que ver se o Paulo Pinheiro vai deixar jogar no domingo lá. É o dono do estádio, né? Que é o Paulo Pinheiro. Presidente da Abril. Ah, sim. vai deixar O dono do estádio. Ah, a gente não tinha entendido. Tem que ver. Ah, Antes que eles têm estádio, mas É a aí o show resposta tá do alugado. Alessandro que disse Tá que alugado o o Inter show. tem estádio. Tá alugado o show, né? O show aí tem que ver se vai poder, né? Tu tá brincando, mas é verdade. Como tem Eu não tô pouco- brincando. Parceria. Eu não tô brincando. Parceria. Abriu entra Se é nessa. dono do estádio, então não vai ter o show e pronto. É dono até ali, né? É parceiro. Não, é interessante, né? Como pouca gente é dono do seu estádio, né? Quase ninguém, né? Não, e só porque... Palmeiras teve dificuldade meio no começo, mas agora O Atlético Paranaense é dono do seu estádio. Transol também é. É dono. Transol tem uma parceria de... Ah, o 5 Grêmio mil também lugares. é dono. O Grêmio também é dono. É. Né? Tem que Tá convencer escrito lá, Arena do Grêmio. Das ruínas do Olímpico, mas uma Tá lá a Arena do Grêmio. Mas, já vi isso É, tá agora? escrito isso. Mas de noite, quando acende o Luminoso. luminoso, o dom tá apagado. Vocês já passaram lá Fica pra como ver? Arena Grêmio? Prefiro dar, vou passar agora na volta. Passa, dá uma Passa e olhadinha. dá uma olhada. Tem que dar. E me chamou a atenção esses dias, eu passei. Eu passo todo dia ali. Mas à noite, né, deve noite estar é que dá, queimada. porque aí né? apaga o sim. dom. Apaga Então, durante o o dia é do Grêmio. De noite De não noite é. não. Mas o jogo com na Recopa agora é à noite. É à noite, então não é. É do Arena Grêmio ou não é? Não, aí não é do Grêmio. Aí não é do Grêmio. Serginho, vamos pro time do Grêmio agora, para decisão da Recopa. E eu acho que a semana que vem vai estar o Arthur já contra o Defensor e tudo mais. Mas para essa semana, os 2 primeiros homens na meia cancha. Porque ali o Grêmio tem se atrapalhado.
Eu O colocaria... Maicon, no primeiro tempo, não jogou nada lá na Argentina e jogou bem, melhorou no segundo tempo. Quando o Grêmio teve posse de bola, eu acho que ele se soltou mais. Eu vou arriscar mais. O Jailson meio perdido, né? Michel pode jogar? Michel pode jogar, Eu já jogaria podia jogar. Eu jogaria com os dois, com o Maicon e Michel. O Léo Moura sentiu ontem no treinamento e o Jailson teve que, Mas em determinado momento, ir para Não, mas O lateral. Moura, o que ele sentiu foi É, que teve não, uma não, alergia. Tá Tá com os tranquilo. olhos tudo, ficou inchado. Tá o olho. tranquilo, tá tranquilo. Para o jogo tá tranquilo, mas daqui a pouco é uma possibilidade de... Onde foi o treino? Ali no Areião, no Maitá, então Não, é foi poeira. no CT ali. Aí, Eles tá se entendendo? eles catam a E areia. esse na presidente mesa. Asmus, falecido presidente Asmus, fica tocando a poeira, fica tocando a areia pra lá. A Guaporense. Mas então, Mas ali não é aterro, ali quando dá enchente, os campos não ficam embaixo d'água. É, eu acho Ali que... os campos não ficam embaixo d'água lá. Eu acho que a OAS aterrou bem lá. Não, ali não tem aterro. Ali não é área aterrada. Ali já era alto. já tinha E aí Já aquele tinha. CT é da OAS também ou não? Sabe, essa é uma dúvida. Não, é Esse eu verdade, acho que não. Esse eu acho que não. Não. Esse eu acho que a já OAS foi construiu para o Grêmio. para o Grêmio. Já Sim, era. tá escriturado. em Eu nome acho do Grêmio. que esse já Não, tá. eu não tô de Eu sacanagem. acho que faz verdade. parte acho da que- negociação. eu acho que esse faz- Tinha que dar em contrapartida também um campo de treinamento. Eu acho que sim. Em acho condições e tal. Que... É. Falando Não sei se sério. já está... É uma boa pauta, hein? Não, é Uma boa pauta. na Mas verdade eu tenho não quase é... certeza que sim, porque era uma parte da contrapartida. Agora, se o Grêmio dizer, tá, não quero mais o estádio aqui, toma aí. O que a OS vai fazer com esse estádio? Mas, gente, é isso, mas... Não tem Gol outro do, clube gol do grande. Caxias, 6 minutos de bola rolando, Quem? 1-0 Caxias. Isso é bom pro Grêmio. Quem? Já busco aqui o autor do gol, mas... Bom pro Grêmio, porque o Juventude João fica Paulo? com 5 pontos. Quem diria que a gente ia fazer cálculo pro Grêmio pro Grêmio não cair, eu me nego a fazer esse tipo de cálculo, porque eu acho que o Grêmio vai Mas ganhar. no ano pra passado, Grêmio para e Juventude. subir, no ano passado, para subir, também tiveram que fazer cálculo, né? Mas não só Para subir, não, para classificar. Pra classificar no Gauchão. O Gauchão, ano passado, No teve. Gauchão, eu falei isso hoje na Rádio Grenal. verdade. O Internacional terminou em sétimo. E Sim. teve uma hora que estava fazendo cálculo. Mas e fez cálculo. Fez. Até penúltima rodada E tá vou fazendo te dizer cálculo. mais, e não jogando nada. João Paulo de cabeça. Aí. Caxias 1, Juventude 0. Isso aí é bom pro Novo Hamburgo também. Se é bom pro Grêmio, é Sim. bom pro Novo Hamburgo, é bom pro São Paulo. Se tomar mais um, se tomar mais 2, nós ganhamos uma posição hoje. É. O Juventude agora tem saldo Aí menos cai 4. o Juventude para Vai 10. trocar de É. técnico aí, acho também. Eu acho Tem que já essa tá situação, durando né? muito. Porque o Juventude tem um dos que eu ouvi piores hoje. técnicos do campeonato, né? Tu acha isso do Zago? Mas treinou o Inter na Série B. Mas e aí? Subiu E o o Juventude, resultado? subiu o Fortaleza. Um camarada que não tem postura. Isso atrapalha. E o pior, quando ele está falando, parece um cara bem educado e tal, né? Mas ele tem umas atitudes que eu vou te dizer, uma criancice que... Não. O Juventude agora é o 9º com 5 pontos, saldo menos 4. Caso leve um segundo gol, ficaria com saldo menos 5, mas ainda com um número de gols marcados maior que o Novo Hamburgo. mais um Por isso gol. que o Everton Quem é o- falou em... quem é o O próximo Everton tá com adversário? tudo na ponta da língua. Quem é o hein? próximo adversário do Juventude? Joga contra quem depois? Tá aqui, ó. Já tô com ele aqui, ó. Cruzeiro, Aqui? No Jacone. domingo no Jacone. No Jacone. E quem é que assumiria o Juventude? Se cai, vamos já. Estamos Ah, aqui. pra domingo- Jornalista agora, vamos pra derrubar. Gilmar Dalpozo. Olha, e aí só- começa a complicar. É só um revezamento. E aí começa sai a complicar. Gilmar, entra Zago, sai Zago. Tem Eu vou o dizer pra Piccoli vocês. também, né? Tem o Piccoli. Aí começa, Paulo começa, Turra não tá por aí? começa a complicar. Não, Paulo Não, tá. Turra tá fora. Tá fora. Mas o Gilmar, olha, e aí começa a complicar tanto pro Grêmio quanto pro Novo Hamburgo. Mas esse é um campeonato curioso, porque Não, mas até essa agora... derrota do Juventude pro Grêmio, o Grêmio ainda pega o Juventude. Assim, pega lá, né? Mas o que eu tô dizendo, mas aí com um complicado. treinador diferente. Já, só o fato Anímico, mudar o né? técnico, claro. o É ambiente. começo de jogo, hein? Senão daqui a pouco os caras viram. Aí uma coisa. nós estamos aqui só corneteando, Só. estamos E só outro- brincando de jornalismo. E outro detalhe interessante, né? Que faz diferença, a gente pode pensar que não, mas faz diferença. Contra o Grêmio, o Matheus já vai estar de volta no gol do Juventude. Ele faz diferença. E goleiro, E eu vou como, dizer né? uma coisa aqui, ó. E a goleiro segurança. criado pelo Grêmio, jogando contra o Grêmio, os caras fecham o gol. É impressionante isso. Hoje o Léo O Feijó Pitol teve lá não no... falhou num gol, né? Mas, Tá, mas, tudo bem, é exceção, vamos dizer, então é exceção comprova. E aí, Mas o Matheus e aí eu vou fechou dizer ano uma coisa, passado. E aí eu vou dizer uma coisa pra vocês aqui, ó. Pega uma escola de goleiros, como o Grêmio tem,
nos últimos anos. Não faz se tu muito for ver, tempo que a escola de goleiros do Grêmio do Grêmio é era boa. aquele goleiro do Vitória da Bahia lá. Do Grêmio. Tem o Thiago Machovski, que está no Náutico, não é? Mas sério, É. o Eu goleiro... tô falando assim, ó, dos mais antigos. Olha o Cássio. O Cássio. Pegou o cara goleiro pela do camisa Palmeiras, ontem, o o ex-goleiro goleiro do do Grêmio. Palmeiras, É. o goleiro do Palmeiras, o Fernando Praz. Criado aqui. O Então, assim, reserva do Cássio também. Né? também é daqui. É. Então, olha. Reserva do Cássio Walter? O Walter. Não, o Walter acho que não é daqui. Não é daqui. Não, ele veio pra cá e depois voltou. Mas Não, o que veio pra cá e voltou é o alemão, o Douglas. Douglas, Não, isso. e ele quando era O jovem... goleiro do Vitória é o Fernando Miguel. Isso. Fernando Fernando Miguel. Miguel, que é também e quando- Que cria do ontem Grêmio. começou a confusão, né? E o Walter, logo que... Não, eu acho que ele tinha uns 20 anos, ele foi goleiro do Novo Hamburgo. Aí sim. Mas o Grêmio é impressionante. E aí tu vai botar esses meninos. O Eduardo Martini ia jogar contra o Grêmio e fechava o gol, cara. Estando no Havaí, estando no Brasil de Pelotas. É impressionante. Não sei. O Eduardo Walter, Martins ficou Muriel, melhor depois de Alisson. velho. Ele era inseguro quando era novo. Depois de velho ficou bom pra É que o goleiro Rec, é inacreditável. Ele é a questão de segurança para a defesa. Um goleiro que não passar segurança para a defesa, ele complica o setor defensivo todo. Quer dizer que tu quer o Lomba. Oi? Eu acho que o Lomba está em melhor momento. Não é que eu queira. Né? Vai ter as 5 partidas. Parece que eu tava secando. Eu acho que tu Na estava verdade, secando. Eu acho que tu estava Não, eu secando. tinha Tu não acha, curiosidade para saber se ele tem o mesmo tamanho do outro. Porque ficam dizendo, não, o Lomba é melhor, o Lomba não. Dá 5 jogos, então. Termina essa Tem que cena. dar continuidade, tem que dar sequência. Agora, Só já não pode ter aquela série de lesões que teve ano passado, né? não dá para Os fazer o que a goleiros, torcida do Grêmio queria. O Paulo Vitor como titular e o Groi na reserva. Não, aí não. Aí não dá. Lembra quando desembarcou o Paulo Vitor? Aí jogou uma partida bem, meu Deus. O Marcelo Grande, dos atletas mais injustiçados que eu já vi. É verdade. Né? Porque ele... Já estavam dizendo que ele falhou lá na Argentina, ainda bem que eu comentei aquele jogo. Não. O cara cabeceou em cima dele. E outro o cara já estava no chão, vai fazer o quê? Não tem 3 mãos? Sim. A postura dele, né? Olha, eu tenho um muita baita admiração por ele. Eu tenho muita admiração pela postura. Né? Ele tira de Que ele letra. aguentou do Paulo Santana. Nossa. Já voltamos. Rec, o Kahneman joga muito. Esse aí, barba branca, não entende nada. É mágoa vermelha. O cara tem 2 Libertadores, marcou o CR7 no Mundial Não marcou. do São Lourenço. Má vontade com o cara. Abraços, Adonis. Eu não entendi. Com o São Lourenço não foi decisão, não foi com o CR7. Foi com o Grêmio. E não, eu tenho... o São Lourenço era o Então ele marcou Real Madrid 2 ganhou. vezes. Sim. Então 2 vezes. E eu tenho um título de campeão. É verdade, foi Hein? com o Real E o Madrid. meu time tem um título de campeão, eliminando o Grêmio nos pênaltis, e a última bola o Kahneman bateu e o nosso goleiro defendeu. É isso. Esse é o Kahneman que eu conheço. Então o time é o Novo Hamburgo, você está falando. Mas é evidente, mas tu tem alguma dúvida? Não, mas meu não time? E o tem. goleiro, mas ele goleiro levou- criado aonde? Goleiro do Novo Hamburgo criado aonde? Baita goleiro do Grêmio. Sabe que todo mundo sabia que o 4º goleiro era o Matheus, né? Ele nunca conseguiu sair daquilo. Por essa sequência aí que o Grêmio sempre tinha grandes goleiros. Empresa gaúcha, com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça com mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais, centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul. Aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786. E segue o tradicional na José do Patrocínio, 381-385. A Pede Apoio possui mais de 20 lojas situadas no Rio Grande do Sul e São Paulo, trabalhando com as principais marcas de produtos médicos, ortopédicos, hospitalares e de bem-estar. Acesse o site pedeapoio.com.br e faça sua compra online, só produtos de primeiríssima qualidade. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu Clube do Coração em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. A boutique de acessórios para seu celular é Celular Sul. Capas, películas, fones,
carregadores para todos os tipos e marcas. Avenida Cavalhada 2593, Zona Sul de Porto Alegre. Ligue 3095-0101. Bascaria é a melhor pizza de Porto Alegre, da grande Porto Alegre, é disparado a melhor. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria, Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão. Peça também em casa, pelo 3061-6262. 3061-6262. Bem, que projeção você faz? Quais os dois que caem, Everton Cruz? Agora eu quero largar essa bomba na tua mão. Isso aqui fica gravado, depois nós vamos reproduzir. Caem os que fizerem menos que 11 pontos. Ah, mas quem vai fazer menos de 11 pontos? Olha, Um que você apontaria que vai cair. é difícil, ainda mais na minha situação, colocar, eu tenho que primeiro pensar em que o Novo Hamburgo tem que passar dos 11 pontos, né? Isso sim. O Novo Hamburgo precisa de 2 vitórias. O Novo Hamburgo precisa de 2 vitórias para isso. Em 4 jogos? 5. 5 jogos. Enfrenta o Cruzeiro agora. Tem um jogo atrasado. Grêmio, Brasil de Pelotas. Aqui ou em Pelotas? Em Novo Hamburgo. Em Novo Hamburgo. Mas é pedreira mesmo assim, né? Sempre. O Novo Hamburgo, Não tem nenhum jogo fácil. O Novo Hamburgo tem um ponto a mais que o Grêmio e uma partida a mais por realizar. Foi aquilo que você disse. Se ganhar, mesmo o Grêmio ganhando, o Novo Hamburgo não busca. Não pega o Novo Hamburgo, não chega. Mas quase pega o... Briga passar do Juventude. É que já vai ser amanhã, essa partida de amanhã De quarta. de quarta-feira do Novo Hamburgo já deixa os dois com o mesmo número de jogos. É que aí, vamos criar um quadro aí. Se o Novo Hamburgo vence o Cruzeiro, como a gente colocou aí... Vai a 8. Vai a 8. Então, 4 pontos na frente do Grêmio. O Juventude está perdendo, se mantém com 5. E o Cruzeiro permanece com 7. Só que Juventude e Cruzeiro se enfrentam na próxima rodada e Novo Hamburgo e Grêmio. Que loucura isso, né? Por isso é que eu digo que vão necessitar mais pontos para ficar entre os 8, porque, por exemplo, Cruzeiro e Juventude alguém pontua. Caxias e Brasil também alguém pontua lá. E lá vai disparar. Perigo o Grêmio precisar de um empate, sabe uma vitória no Sabe onde é que tem Grenal. um perigo aí? Para classificar, sabe não onde para é que alguém pode entrar no baile que ninguém está comentando? É o Inter vencendo o São Luís no domingo. São Luís fica com 9. Aí pode ir para o risco. Bom, aí perto dos 8 está beirando já o rebaixamento. Sim. Ele entra, ele vem pro baile. Com mais 3 jogos aí, com mais 3 jogos só, né? 3 jogos. Ele entra pro baile, por isso que eu acho que 11 é complicado. 12 eu sei que escapa sem critérios. Como eu acho que a classificação pode acontecer com 13, mas com 14 escapa Agora, sem o ano que critérios. vem nós já vamos ter uma ideia de quanto vai para se classificar. O ano passado classificou com 11 e o primeiro que caiu foi com 9. Mas, gente, o ano passado vocês têm que analisar o que foi a campanha dos dois que foram rebaixados. Né? Eles Foi não muito ganharam. ruim. Foi muito ruim. Muito ruim. Eles Passou ficaram de Ipiranga. muito... Eles foram um saco de pancada. E os dois da mesma região, né? Exato. Já voltamos. Serginho Schiller, o Grêmio ganha nos 90, ou ganha na prorrogação, ou ganha nos pênaltis? Tenho medo. É um jogo parelho, Tenho né? muito Nós medo. vimos lá Tem que umas não é. coisas... Não é isso. O Grêmio não foi adversário do Independiente, não foi adversário do Grêmio em... 84. Como é que foi o primeiro jogo lá? Foi 1-0 e Eu 0-0 acho que lá aqui. foi empate. Foi empate lá. Lá empate Foi lá. aqui 1-0. E o Grêmio perdeu aqui. Perdeu Exato. aqui. Eu tenho medo dessas coisas assim, eu fico me lembrando, então eu... Mas tu sabe a história daquele jogo, né? Samuel Ratinoff trouxe a fita errada e ainda tem mais a polêmica dos bichos. É. Mas a fita errada, o China e o De Leon contaram aqui. Eles olhavam o tape e diziam, mas que barbata, vamos passear com esses caras. Não, mas lá, tanto que lá empatou, né? Sim. E aí aqui depois, então eu fico um pouco de... É que a Argentina Porque joga é. igual, né? Dentro e fora, eles não sentem essa Mas pressão. eles podem esculhambar também. Se o Grêmio for meio catimbeiro Ah, e tal. se o Grêmio fizer o Grêmio começar ganhando. a vantagem que o Grêmio teve foi a seguinte, que essa é uma coisa que é diferente também com a Argentina. Apesar de que hoje em dia está muito diferente a Libertadores, em função de transmissão. Né, já, tem árbitro de vídeo que botou já o cara é pra diferente. rua na casa deles. Já é diferente isso. Mas assim, quando tu jogar se o primeiro jogo fosse aqui, aí a coisa é complicada.
Quando tu joga o primeiro jogo na tua casa contra a Argentina, eles dão. E dão. E batem e fazem esculhambo. Aí eles fazem esculhambação, porque eles sabem que tu vai ter que ir lá. Porque aí tu não pode nem revidar aqui. Porque se tu revida aqui... Perde jogador. Não, tu perde jogador, não, e tu vai ter que ir lá, né? O Grêmio só tem um cuidado para não perder o jogo no tempo normal. Aí vai ter que fazer o gol. É. Benítez. Marca o Benítez, não deixa o Benítez jogar. Mas Só tem do um cara árbitro que de caiu vídeo, pro lado esquerdo, em cima do... Me foge o nome agora, tem um nome diferente. Em cima do Léo Moura, ele passou todas pelo Léo Moura. Só do árbitro de vídeo tem na Recopa. Na primeira fase, ali na fase de grupos da Libertadores, não tem. Sim, é só na O Recopa. custo é alto. Na Recopa Claro, e, a, né? e a Comebol Teve trabalha no primeiro jogo lá teve, né? Teve. Tanto a Teve expulsão... escanteio a favor do Independiente lá? O juiz não deu pênalti. Não teve nenhum pênalti. Mas teve escanteio e teve pênalti dos escanteios. Ah, e o juiz não deu. Não deu. Não, mas é que o árbitro de vídeo, ele, nesse caso, ele não marca. Ocorreu... o árbitro de vídeo... Mas depois que a bola para, ele pode voltar o lance. Não, ele, é que não, o árbitro de vídeo, ele pode anular um gol se ocorrer uma falta. Ele anulou um cartão. Sim, não Ele pode trocou expulsar, um amarelo por vermelho. Mas calma, um dos itens do árbitro de vídeo é comunicar o árbitro em casos de expulsão. Se não é um caso de expulsão, se é um caso de amarelo, ele não pode falar nada. Se é um pênalti, não pode falar. O amarelo ele já tinha dado. O só podia pênalti, ser ele Mas aí é pode, que tá. o árbitro é que tem que solicitar. Não, o árbitro pode ter dúvida e pedir o vídeo. O árbitro de vídeo, o árbitro... Não de pode campo- assoprar. O árbitro Não, Grêmio, River e Lanús, ele assoprou. Assoprou. O árbitro- minuto depois ele deu o pênalti. Claramente assoprou e não assoprou no primeiro, né? Sim. Teoricamente, o árbitro central pode marcar o pênalti e pedir a revisão do árbitro de vídeo. Não pode o árbitro de vídeo pedir o pênalti. Teoricamente. Pedir, não, ele pode dizer, ó, amigo, tem um troço meio confuso, quem sabe tu dá uma olhadinha. Mas deixa só me esclarecer uma questão em relação ao árbitro de vídeo. Na verdade, o que eu sinto é que a decisão final é do árbitro de campo. Claro, É do árbitro de sempre. campo. O árbitro Ele de é um vídeo vai auxiliar. lá. Ele vai- o árbitro de vídeo avisa aqui, aconteceu alguma coisa. Aí o árbitro dá de uma vídeo olhada. ele vai lá e vai olhar o Kahneman em todos os lances Tanto puxando é que o ele cara. tem uma televisãozinha na Pra beira mim, do pra campo. mim tem uma coisa muito clara nesses lances polêmicos. Se há um pênalti, por exemplo, que é uma das discussões, e o time que, digamos, que se sente prejudicado, se todo mundo começar a berrar, vai dar uma olhada que alguma coisa tem. É. Mas não se pode, berrar- for o D'Alessandro vai berrar sempre. Os jogadores não podem pedir. Mas daí ele berra sozinho. Os jogadores não podem Tem que pedir. encerrar. Não, mas D'Alessandro. berrar e reclamar pro... Não, mas não Começou com pode. o D'Alessandro, tem que encerrar com o D'Alessandro. Não, mas Quer dizer que se depender do D'Alessandro bota a pá de cal. não tenho dúvida disso. Serginho. Porque O Grenal que Pode tem acontecer. terá árbitro de vídeo, né? é que o D'Alessandro... Ele não vai jogar, vai ficar... É que o D'Alessandro sozinho é muito maior que o time do Grêmio inteiro, é isso? Essa é uma verdade. Pela força que ele tem. Nesse sentido eu tô falando. Não dá nem pra comparar. Foi fundo Foi agora. fazer uma Agora, estátua pro D'Alessandro. Agora, agora. Não. ídolos. Pela personalidade dele. Até amanhã, à 1 da tarde.